No ar. No ar. Estamos no ar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela audiência de todos. Bem, estamos recepcionando todos aí pelas chamas de uma grande fogueira de São João, né? São João Batista, tão importante para a obra e que a data ganhou tanta relevância dentro da nossa história, né? E nós estamos aqui recebendo hoje o professor Walter Andrade, Carlos Nascimento, Alan, para conversar sobre essa data importante para a obra e também para a humanidade, né, professor? Para a humanidade. Bem-vindo, professor. Já é quase o nosso colunista do canal, pô. Essa obra é da humanidade, a obra do Giva, né? Dos Givas. Dos Givas. Nós vamos falar muito dos Givas hoje, né? A função dos Givas, qual a importância disso tudo que o nosso mestre nos mostrou, né? Então, Alan, é só você dar o comando aí. Pode dar início, professor. A palavra está com o senhor. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, né? Fica à vontade. Depois, aí o nosso irmão Carlos Nascimento vai falar sobre o São João, né? A origem do nome, tem toda uma coisa. Eu só quero fazer aqui uma... Porque, evidentemente, o tema é a fogueira de São João. Mas é claro que isso aí é no aspecto o social, né? Social, humano. Mas isso, conforme o nosso mestre nos ensinou, transcende cosmicamente tudo aquilo que nós podemos imaginar, né? E está relacionado com um grande processo de evolução humano, né, que aconteceu justamente naquele biênio, né, 1899-1900, que foi algo extraordinário. A título de ilustração, eu só quero fazer uma ligeira observação sobre os Gyanis Budas, que foi justamente Não, depois eu vou lá. Como? Alguém falou? Não, pode continuar, mestre. As hierarquias construtoras, não é isso? Estão presentes, mas a missão agora é da hierarquia Jiva, que se tornou criadora com o nascimento, né, de 1º a 8 de julho de 1900, dos Gyanis Jivas, elevados à categoria de Gyanis Budas no ano de 2005. Isso é uma introdução, né, que é necessário fazer. Fazem parte do processo evolutivo as cobranças kármicas sobre os povos que precederam de maneira contrária à lei universal, como aconteceu com a Lemúria e Atlântida. Convulsões telúricas, terremotos, maremotos, mortes em massa, tragédias coletivas, acontece por estrito cumprimento da lei do karma. E a raça ariana não está imune a esses acontecimentos, faz parte da lei universal. O que caracteriza ainda mais o processo que estamos vivendo atualmente é a degeneração das instituições, né? Infelizmente, temos um grande problema da degeneração das instituições, mas isso precisa ser revertido, é isso? E essa degradação é promovida por seres com consciência lunar, é isso? Consciência lunar, ou seja, do passado, né? Emocional, é isso? Forças Lêmur e Atlantes e agentes evolutivos. A maior parte da humanidade vive imersa no emocional. E, portanto, o trabalho das forças solares evolutivas é árduo e hercúleo. No panorama geral, podemos concluir que é impossível levar a totalidade da humanidade para o ambiente da nova civilização, no espaço de tempo do terceiro milênio. Então, a lei vai fazer reajustes, né? Reajustes na humanidade, isso aí
a gente nem pode prever como a lei vai fazer, porque a lei, mais uma coisa é certa, a lei é justa e perfeita, né? Então, existe, claro, o processo de transformação. Nesse ambiente de embate, é isso, existente na face da Terra, entre as forças lunares e solares, 4 aspectos importantes devem ser considerados. A missão da hierarquia Jiva, na qual nós fazemos parte, né? O processo de revigoramento do corpo áurico da Terra, outra coisa muito importante, o processo de reconstrução da vida humana, que é algo de enorme importância para o momento atual, e quarto, isso de uma enorme importância, a ação da elite espiritual da hierarquia Jiva. Então, a hierarquia Jiva, de maneira geral, é o nome, hierarquia Jiva, né? Então, mas existe, evidentemente, uma hierarquia que age e deve agir, né? Através de processos evolutivos e educacionais, instrutivos, para fazer com que o processo evolutivo ocorra, né? Isso aí justamente começou justamente em 24 de junho de 1899, né? Esse processo todo prático da coisa começa aí. Cabe à hierarquia Jiva, é isso? A nossa hierarquia, a qual nós pertencemos, o papel de desenvolvimento de padrões de comportamento compatíveis com o processo evolutivo atual e futuro também, né? Processo esse focado no Ocidente, tudo no Ocidente, né? Por decorrência de ser esse o momento evolutivo do ciclo. Esse é o momento do ciclo. E o nosso mestre isso afirmou que o processo evolutivo hoje do ciclo está fundamentado no Ocidente. Então, a luz está no Ocidente, estava no Oriente, mas foi transplantada para o Ocidente. Então, a luz está no Ocidente. Jiva, então, tem esse papel decisivo a ser realizado. E somente Jiva poderá fazer isso, por seus próprios recursos. Somente Jiva pode fazer isso, que faz parte da sua função. Ainda que apoiado por hierarquias superiores, né? Então, isso é uma ligeira introdução que eu estou fazendo, né, para dizer da importância da questão deste momento em que, em 24 de junho de 1899, depois nós vamos entrar em detalhes, né, justamente no dia de São João, né, que nós comemoramos, né, ocorreu fatos de enorme importância, que estavam relacionados com o surgimento, né, a projeção de consciências na Terra, né, isso? Budas, né, que seriam o protótipo e o início de uma verdadeira transição na história do planeta, né? Então, isso aí são alguns aspectos iniciais que eu queria dizer, mas eu gostaria de passar a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, porque ele já me disse anteriormente que ele tem importantes assuntos a falar a respeito do São João Batista, né? E foi ele que deu nome a essa festa importante, né? Que a gente comemora no Brasil, o Brasil inteiro comemora, né? Justamente o dia de São João, né? Então, nosso irmão Carlos Nascimento, por favor, nos brinde com... Oi. Antes de você iniciar, eu posso só dar um recado aqui? Pode sim. Eu queria só registrar a nossa audiência. Tem irmãos da Holanda assistindo a gente. Opa! Que bom! Sorocaba, Rio Claro, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, o pessoal do Departamento da Serra das Franco, aqui em São Paulo, do Departamento de Santana, São Lourenço do Sul, Rio de Janeiro, e também estamos contando com a ilustre audiência da nossa venerável administradora Cris, lá em Conceição do Rio Verde. Olha, Cris Haddad. Pode falar. Fraternos da nossa querida Cris Haddad. Isso, Conceição do Rio Verde.
Boa noite a todos, irmãos queridos. Boa noite a Cris, que está em Conceição do Rio Verde. O professor Walter já deu a introdução, que a gente está no processo evolutivo, desde o finalzinho do século XIX, né? Se passaram 120 anos, né? Para a gente parece ser muito tempo, mas o tempo não existe, né? E temos ainda muito ainda para acertar, para evoluir, para queimar esse karma. A fogueira está aí, ó. A fogueira é um elemento transformador. Eu vou falar um pouco da história da fogueira antes de falar do homenageado, né? São João Batista. Então a gente não tem assim muito relato de como isso tudo aconteceu. Pela história, na Idade Média, existia uma tradição pagã em que eles homenageavam o solstício de verão, lá no hemisfério norte. Inclusive, a gente passou agora no sábado, né, para o solstício aqui no sul de inverno, e lá no norte foi o solstício de verão. Então, na Idade Média, existia a tradição de acender uma fogueira para se comemorar o solstício de verão. E como a Europa, toda aquela região estava tendo um avanço, né, do cristianismo, então o pessoal que estava se convertendo ao cristianismo aproveitou a data, né, de aniversário, né, de São João Batista e começou também, tradicionalmente, a acender uma fogueira em homenagem a São João. Isso leva a crer que, segundo também a tradição evangélica, né, a mãe de João Batista, Santa Isabel, que também era prima de Maria, mãe de Jesus, disse que, logo após o nascimento de seu filho, João Batista, ela acenderia uma fogueira. E logo depois que João Batista nasceu, ela realmente acendeu uma fogueira avisando a sua prima Maria que seu filho João tinha nascido. E eu acredito também que essa tradição de acender fogueira para São João vem de tudo isso, né? Desse fato de ser uma tradição de se acender fogueira em homenagem ao solstício e também pelo fato de Santa Isabel, mãe de João Batista, também avisar sua prima Maria que acenderia uma fogueira avisando do nascimento de seu filho. E a fogueira, ela tem essa tradição trazida aqui para o Brasil, para o hemisfério sul, acreditamos nós, pelos colonizadores do Brasil, pelos portugueses. Então, os portugueses, na época da colonização, eles eram muito ligados à religião católica, né? E como isso era uma tradição lá em Portugal, então eles trouxeram essa tradição de se homenagear São João Batista com a fogueira. E aqui no Brasil isso difundiu de tal maneira que se tornou um evento assim gigantesco, né, apoteósico, né? E tudo isso tem um significado muito além, né? A fogueira, na verdade, ela tem um sentido de divindade, né? Ela tem um sentido sagrado, de transformador, né? De purificador. Então, a fogueira traz tudo isso, e o interessante é que o seu principal elemento, que é o fogo, faz parte de toda essa alquimia, né? O fogo, a fogueira, traz em si também os 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar. Então, na fogueira, através do lenho, no lenho a gente tem a umidade, que é a água, e no lenho a gente tem também a essência da terra, sedimentado no lenho. Então, a gente tem a água e a terra. E através do atrito, né, na madeira, surge o fogo, né, esse elemento divino. E o fogo só existe porque ele se alimenta do ar. Então, aí a gente tem os 4 elementos: a água, a terra, o fogo
e o ar, numa verdadeira alquimia, né? Uma alquimia transformadora. E isso também nos projeta a verificar na fogueira muitos elementos místicos e sagrados, né? A gente vê uma infinidade de raios multicoloridos, né? Verde, vermelho, azul, violáceo, alaranjado, e a fogueira dá um sentido assim de algo divino, de algo vivo. É como se fosse uma substância viva, né? Como se tivesse um elemento divino mesmo na fogueira. E desde do homem primitivo, o fogo existe, não só para aquecer, não só para aquecer o alimento, né? Mas o fogo existe como um elemento divino, de se aproximar da divindade, né? Desse elemento transformador. E o ser humano, ele é divino, né? Porém, ele se esquece que ele é divino. E através dessa alquimia do fogo, a gente se aproxima de tudo isso. E uma coisa interessante, né, no sentido esotérico, os 4 elementos, de certa forma, né, a água, a terra, o fogo e o ar, de alguma maneira, eles também são fogo, né? O fogo não é só aquele que arde, não é só aquele que queima, não. A terra, ele é considerado esotericamente como o fogo sólido, né? Então, portanto, a terra simbolizando o fogo sólido. A água também tem o seu elemento flugístico, né? O seu fogo. A água representa o fogo líquido, né? Esotericamente falando, a água representa o fogo líquido. E o ar também tem o seu elemento fogo, né? O ar representa o fogo fluídico, né? O fogo fluido. E o fogo, por si mesmo, ele já é um elemento único, né? Um elemento cósmico, né? Porque tudo no cósmico vem do fogo e termina no fogo. Todas as substâncias, todos os elementos, eles têm o início da vida no fogo e o fim da vida no fogo. E para os esotéricos, tudo isso fica refletido no fogo como um pouco do reflexo do céu e um pouco do reflexo da terra, tudo num elemento só, pois o fogo é a vida e a morte numa coisa só. A origem e o fim de todas as coisas materiais é uma substância divina. Eu acho que através do fogo que a gente chega mais perto da alquimia divina, né? Da divindade. Então, em relação à fogueira, ao fogo, o que eu queria dizer era isso. Depois eu vou falar sobre João Batista. O senhor queria acrescentar mais alguma coisa, professor Walter? Não, eu apenas estou relembrando aqui um fato interessante, né, de João Batista, que ele batizava com a água, né? Isso. E ele, num determinado momento, falando sobre a vinda do Messias, ele disse: ele vai batizar vocês pelo fogo, né? Isso. Então, a água é um elemento de fogo, mas só que é um elemento do fogo líquido, né? Líquido, né? Mas ele Isso. disse que o Messias iria batizar a todos pelo fogo, né? Pelo então, fogo. Ele deixou bem claro isso, né? Então, Isso. é interessante essa correlação que existe, né? Entre a água e o fogo. É muito interessante essa correlação, né, dos elementos com o fogo e todos os elementos serem um pouco fogo também, né? Você queria dizer alguma coisa, Bruno? Carlos, uma coisa que é interessante que você colocou é que a gente escolheu, quer dizer, a Igreja Católica escolheu a data de 25 de dezembro para festejar o nascimento de Jesus, né? Do menino Jesus, sendo que, na verdade, isso não tem nada, é o outro solstício, né? É o solstício. É o solstício de inverno para o hemisfério norte.
e Isso. verão aqui. Então, é curioso que o nascimento do menino Jesus festeja um solstício, e o nascimento, não sei se é o nascimento de São João Batista, por outro lado, está no solstício oposto. Exatamente. Né? Exatamente. Sendo que está, na verdade, o nascimento de Jesus está no meio desse período, né? Então, a data de 25 de dezembro foi a escolhida por também representar algumas festas pagãs. Mas, de acordo com as escrituras bíblicas, Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista, né? Então, coincide mais ou menos com o solstício de inverno no hemisfério norte. Então, eu acho que você tem muito isso na verdade, dizem que foi escolhido a data do 25 de dezembro, exatamente porque a igreja ela não queria brigar mais com como é que fala? Com os pagãos, as festas pagãs que tinha em Roma, do Sol Invictus, né? Que já era comemorado nessa época. Então criaram uma festa cristã para aquela data. Ao contrário da festa de São João, que é mais propriamente... eu acredito que as duas devem ter tido o mesmo fundamento, né? Então, Bruno, na verdade, tinha uma festa pagã que era do carnaval. Então, eles não queriam deixar o natalício de Jesus próximo em fevereiro, dia 25 de fevereiro, né? Não queriam deixar nessa data próxima do carnaval. Por isso que ficou para 25 de dezembro também. Porque o carnaval já era comemorado pelos pagãos há muito tempo, né? Entendi. Então, e falando um pouco agora do homenageado do dia, né? Hoje a gente homenageia o São João o Batista, né? O que batizava, né? E o interessante aqui de São João Batista é que, apesar de ele ser primo de Jesus, né? Ter uma ligação de sangue com Jesus, porque a mãe de João Batista, Santa Isabel, era a prima direta de Maria, né? Mas a gente não tem nenhum vestígio na história dos dois, quando crianças, se eles conviviam juntos ou não, né? E o que eu consegui achar de relato aqui de João Batista é que ele era filho de um sacerdote, né? Então eles seguiam as tradições judaicas, né? E o pai de João Batista era Zacarias, e ele era um sacerdote da religião judaica. E sua mãe, Isabel, prima de Maria, que Maria era mãe de Jesus. Então, pelo fato, né, de o pai de João Batista, Zacarias, ser, né, um sacerdote, eu acredito que esse foi o motivo de ele colocar o filho, aos 6 anos de idade, tipo numa ordem religiosa nazarista, né? E essa ordem religiosa nazarista, ela tinha por tradição formar sacerdotes, né? Então eu acredito que o pai de João Batista já tinha essa intenção para o filho, né? Então ele coloca João Batista, né, nessa escola aos 6 anos de idade, e o que eu consegui levantar depois é que, aos 12 anos, João Batista ele perde o pai. E como João Batista é o mais velho, o filho mais velho da família, ele, na tradição judaica, ele se sente obrigado a voltar para casa, né? E sustentar a família, né? Porque essa não era a função da mãe, sair para sustentar a família. Então, João Batista sai da escola e volta para a casa da família, né?
e começa a ser o sustentador da família, né? Então, aí ele vai buscar atividade, pelo que eu saiba, ele era pastor, né, de ovelhas, e então essa é a função dele, de levar o sustento para a família. Aí, aos 22 anos, ele perde a mãe, né? E por essa ocasião que ele perdeu a mãe, ele inicia, né? Ele inicia o projeto de vida dele, porque ele sabia que a missão dele era a de anunciar o Messias. Então, ele doa todos os bens que ele herda, né? Ele doa para os mais necessitados, e ele começa a missão dele, né? A missão de levar para as pessoas, né, que o Messias está chegando, né? Que o Messias, conforme as Escrituras falam, o Messias chegará para anunciar o reino de Deus na face da terra. Então, uma coisa interessante também de falar de tudo isso é que João Batista era uma pessoa muito simples. Então, ele não tinha moradia, ele morava no campo, e ele se alimentava de frutas, de mel, ele se alimentava daquilo que ele conseguia, né? E na ordem que ele estudou também, os preceitos eram de ser vegetariano, não se alimentar de carne e tudo mais. E Jesus sabia que quando ele tivesse que começar o seu projeto de evangelização, ele saberia quando seria essa data. E uma coisa interessante é que Jesus foi obrigado pela mãe, Maria, né, a fazer um milagre, mas ele não queria, né, um milagre de transformar água em vinho. Ele falou: mãe, eu não estou pronto para fazer esse milagre. Eu não recebi a mensagem de Deus ainda para começar esse milagre. Mas, por insistência da mãe, ele transforma água em vinho. E por que ele não estava pronto? Porque ele não tinha sido batizado ainda por João Batista. Então, depois dessa ocasião, desse milagre, Jesus fala para Maria, né, que agora ele está pronto para seguir a missão dele, sai de casa, e ele vaga, né, pela região da Galileia e desce o Rio Jordão até a região, mais ou menos, de Jericó. E ali ele encontra João Batista. E ali João Batista faz o batismo de Jesus, né? E aí que tanto João Batista como o Messias, Jesus, reconhece que o momento começa ali. O momento do batismo é o início da missão de Jesus. E isso Jesus tinha 30 anos, né? Então Jesus teve 3 anos para processar toda essa evangelização e a fé, né, do reino de Deus, ele que anuncia, né, a chegada do reino de Deus na face da terra através do batismo feito por João Batista. A gente sabe esotericamente, né, que tudo isso tinha uma missão, né? E Jesus ele trabalhou com os gentios. Os gentios eles eram judeus não praticantes, né? E João Batista também, ele só pregava entre os gentios, porque os gentios eram judeus, mas eles não aceitavam alguma postura, né, do judaísmo em relação à corrupção, em relação a um monte de coisa, né? Então, através dos gentios, que eles professaram a missão do reino de Deus na face da terra. Infelizmente, isso não foi compreendido, né? E que nem o professor Walter falou, a gente está pagando um karma por isso até hoje, né?
espero que a fogueira mística queima logo todo esse karma para a gente evoluir. Enfim, e o João Batista, né, ele era uma pessoa que incomodava muita gente, né? Inclusive o rei da época, né, da Judéia era o Herodes, o filho, né? Porque tem o Herodes o Grande, que era o pai, né? Na época do nascimento de Jesus, o Herodes o Grande mandou matar todas as crianças, porque os reis magos, né, os reis que vieram do leste, disseram que vieram para adorar o rei dos judeus. Isso não agradou muito Herodes. Então, Herodes morreu, aí assumiu o filho, né, o Herodes filho, e o Herodes filho ele também não era uma pessoa muito correta e ele pecava em professar, né, a lei judaica, e João Batista sabia disso, né, e isso, de certa maneira, incomodava Herodes. Mas, na verdade, também o que a gente tem nas escrituras é que a filha de Herodes, né, Salomé, ela tinha um interesse por João Batista, né? Só que ela não foi correspondida por João Batista, né? E ela pede a cabeça de João Batista para o seu pai, para Herodes. E dessa forma, a vida, né, a vida de João Batista é ceifada. E uma coisa interessante para se falar também é que no Evangelho de Lucas fala que ele diz, né, que João Batista é a reencarnação de Elias, né? E depois, ao longo da história, tem pessoas, inclusive do lado do espiritismo e tudo mais, que realmente confirma que João Batista era uma reencarnação de Elias. Elias, como todos nós sabemos, foi um profeta, né, do Antigo Testamento, e na região ali de Jericó, ele é arrebatado ao céu, ele não morre, ele é arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. Mas ele diz que ele volta, né? Ele volta e tudo indica que ele volta na pessoa de João Batista. Então, isso era o que eu tinha que falar do João Batista. Professor Walter, o senhor queria complementar alguma coisa? Não, foi perfeito. O que você falou realmente é uma história muito interessante, né? E eu só quero agora, à medida que a gente for continuando as nossas observações, fica bem claro aquilo que o nosso mestre fala, que nada acontece por acaso, não é verdade? Nada acontece por acaso. Esse dia, 24 de junho de 1899, chamada a Fundação Cíclica da Obra, né? Foi ali que tudo começou, né? Isso. Então, através do fogo, João Batista, né? Com o próprio mistério de Jesus, né? E também tem uma enorme relação, né? O início, depois nós vamos entrar em detalhes, né? O início de algo muito importante que nós vamos comentar, que é o nascimento dos Yanis Jivas. Yanis Jivas, né? Depois quero comentar esse respeito, Yanis Jivas. Então, esse dia 24 de junho de 1899 foi um dia fundamental para a humanidade, né? Fundamental para a humanidade. Não é isso? Através da lei, isso aconteceu, para que a Jiva desse um passo adiante no seu processo de exercer a sua função hierárquica que lhe compete exercer no processo evolutivo humano. Não é isso? Então, isso é muito importante. Eu só queria acrescentar aqui, não querendo me tornar muito teórico, né? Mas isso é muito importante, que existem as hierarquias, justamente para a gente entrar nessa questão dos Yanis Jivas, né? Que depois a gente vai entrar em detalhes, né? Existem as hierarquias criadoras, primárias do raio divino, são sete linhas, né? Eu vou citar apenas rapidamente, né?
de 1 a 7, 7 logos planetários, 7 raios divinos, 7 forças Eufrates, 7 construtores maiores, 7 de Anshurã superiores, 7 espíritos diante do trono, 7 anjos da presença ou da paz. E existe também, justamente, as hierarquias secundárias do raio primordial. Não é isso? Aí entra justamente no nosso plano, próximo do nosso plano evolutivo no qual nós vivemos. Não é isso? São 3 hierarquias Rupa, quer dizer, eles não têm corpo, não usam o corpo para reencarnar, e 4 hierarquias rúpicas, quer dizer, exerce o seu plano de trabalho através da vida física, né? Então, a rúpica, isso é citado, inclusive em HPB é citado isso também, né? São 3 arrúpicas, sem corpo, não é isso? Leões de fogo, olhos e ouvidos de alerta e virgens da vida. E as 4 hierarquias rúpicas, que, claro que estão ligados com o quaternário, com a formação do quaternário, que são suras ou asuras, agnisvatas, barixades e jivas, que é a 4ª hierarquia, né? Porque, afinal, então, o 4º sistema evolutivo é a nossa vez de fazer esse desenvolvimento, da nossa hierarquia jiva. E isso teve uma enorme importância justamente nesse dia 24 de junho de 1899, né? Que deu início, através da fundação psíquica da obra, a todo esse processo de manifestação desse ciclo evolutivo importante, né? Então, devemos dizer que em cada cadeia ou habitat desenvolve uma classe hierárquica, por sua vez, desenvolve um modelo antropogênico ou habitat. Então, são 4 hierarquias ligadas a 4 cadeias evolutivas. Primeira cadeia, Asuras, segunda cadeia, Agnisvatas, terceira cadeia, Varixades e 4ª cadeia, Jiva. Então, estamos vivendo na 4ª cadeia evolutiva, que é justamente o plano, a linha de desenvolvimento da nossa hierarquia Jiva. E foi justamente nesse 24 de junho de 1899 que foi dado o impulso inicial para que Jiva se começasse o seu desenvolvimento na face da Terra, né? Então, isso é muito importante, essa observação, né? Então, se tivesse mais algumas coisas, algo mais importante para comentar, não é isso? Eu posso... Nós temos, então, existe uma parte teórica muito importante, né, sobre João Batista, sobre todo esse significado histórico, etc. Agora, existe a parte esotérica do dia 24 de junho de 1899, né? A parte esotérica, que é muito importante, né, na questão do desenvolvimento desse processo que hoje chama-se Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, eu só queria fazer então a seguinte observação: que o ano de 1899 foi decisivo para Henrique José de Souza. Isso. Eu quero dizer que isso eu falo sempre para os alunos, para todos os meus irmãos, né, que Henrique José de Souza é um ser do futuro, é isso? É um ser do futuro que veio viver o nosso presente, que é o passado dele. Então, ele veio aqui para estabelecer as linhas necessárias para o desenvolvimento das coisas futuras. Isso. E, inclusive, está ligado com a formação da hierarquia dos Dhyanis Jivas, né? Jivas. Por essa época, chegou de Lisboa, procedente das Índias Portuguesas, para exibir em Salvador uma companhia teatral composta de adolescentes. Isso aí o nosso mestre explicou bem. Instalou-se o grupo de artistas no Teatro São João. Olha só, hein? Justamente... Aliás, esse Teatro São João era propriedade do pai de Henrique José de Souza, né? Depois ele foi consumido pelo fogo, né? Acabou, o Teatro de São João acabou sendo consumido pelo fogo, né? Por algum motivo, aí é se investigar, né? E
Desde as primeiras representações deste artista no Teatro São João, não é isso? Foi dado um grande destaque na época, através dos jornais, né? Os jornais deram um grande destaque. Desde as primeiras apresentações, o jovem adolescente, Henrique José de Souza, naquela época com 15 anos, né? 15 anos, ele foi fazer 16 anos na Índia, né? Ou melhor, na Índia não, no Oriente, né? Especificamente, não na Índia, especificamente, mas esse jovem adolescente, Henrique, tornou-se um forte frequentador desse grupo teatral e se entusiasmou muito, batia palmas e se assimilou muito com ele, né? Então, e ele, seu acolorado entusiasmo, porém, foi dedicado à atriz principal da companhia. É isso? Que nome Helena, né? Existia, essa companhia era composta por 7 jovens, 7 meninos, 7 meninas, completando o número 14, que tem um significado cabalístico de enorme importância evolutiva, né? E ele ficou muito impressionado com a presença de Helena. É claro que nós sabemos que fazem parte da mesma essência, né? Era um sistema andrógeno ali presente. Então, quando ele encontrou a Helena, né, a gente fala, em linguagem assim, mais vulgar, disse assim, ele se apaixonou por Helena. Mas não é que se apaixonou, ele sentiu atração porque era o natural, a contraparte dele, né? A contraparte dele, né? Então, essa atração foi inevitável, né? Então, era bonita e atraente, e a Helena era possuidora de enormes dotes artísticos, né? E o coração de Henrique ficou inflamado, né? de admiração. Helena era o nome da heroína, é isso? E tinha a mesma idade de Henrique, né? Eles nasceram no mesmo ano, 1883, só que em lugares diferentes, né? Lugares diferentes. Fisicamente, estou dizendo, fisicamente, né? Então, a brilhante. E aí, Helena, como não podia deixar de ser, por a sua contraparte, ela correspondia de maneira encantadora aos galanteios de Henrique. E ela também se apaixona por ele. Quer dizer, não é paixão, né? Paixão é coisa humana. É atração por fato de ser a contraparte de Henrique, né? Era a mesma unidade ali, polarizada, né? A mesma unidade que no além a caixa, uma unidade, descendo para baixo da caixa, depois do segundo trono, houve a polarização, né? Então, estariam os dois protagonistas desse romance, não um romance, uma atração cósmica, né? Iniciado nos recuadíssimos tempos do primeiro Parmanúsico, né? Então, em cada um dos ensaios da conhecida revista, que chamava-se Tintim por Tintim, essa peça que os meninos traziam, eram justamente peças, uma peça chamada Tintim por Tintim. O principal protagonista, ou seja, aquele que fazia o papel de Ulisses, existiam os dois atores principais, né? Que faziam, um fazia o papel de Helena e outro o papel de Ulisses, né? Então já sabemos essa história. Ou seja, por um determinado motivo, aquele menino que fazia o papel de Ulisses não compareceu, não pôde comparecer a uma das peças, né? Não pôde comparecer. Então, era uma revista em 3 atos e 27 quadros, era uma peça bastante extensa, né? De autoria do notável escritor Souza Bastos, né? E musicado pelo maestro Stiquino. Isso está na história da eubiose. No coro,
e cópias de Calipso. A revista fez referência à partida de Ulisses e as cópias número 4, chamadas de Mercúrio, e tinha suas expressões específicas. Né? Tinha suas expressões específicas. Então, assim, foi a aproximação, 1899, que não foi por acaso. Não foi por acaso. Isso foi projetado por lei para que determinados acontecimentos se sucedessem, a fim de que resultasse, isso, por fatos depois intercorrentes, perfeito? Por ação de consciências cósmicas, para o surgimento, para a projeção na Terra dos Giannis Divas. Né? Henrique, assíduo frequentador, que era da companhia, cujo empresário e também os artistas se fizeram amigos, foi insistentemente reclamado para que, ao menos no ensaio, tomasse o lugar do outro. Decide realmente, pelo menos no ensaio, ele tomasse o lugar do outro que não podia participar. Né? Inútil dizer que ele conhecia tal papel de cor como o de várias peças teatrais. A história diz, contada pela Biose, né? Contada dentro do contexto biótico, que no princípio ele relutou em aceitar, porque sabia que se o fato chegasse ao conhecimento da sua família, este o recriminaria severamente. Ele tinha esse receio de que a família o recriminasse por estar participando dessa peça teatral sem o consentimento da família. Né? Então, ele costumava colocar-se nos bastidores junto ao pano de boca que representava o alvorecer, Apolo, em seu carro de ouro, tirado por 6 fogosos corcéis alados. Né? Então, na verdade, desde que a peça começou, algo fazia vibrar todo em seu ser em forma eletrizante. Quando chegou o momento de Ulisses descer do céu para anunciar às musas sua próxima partida para Lisboa, a parte essa que fora cortada, devido à sua teimosia em não aceder a semelhante pedido, eis que o mesmo se apresenta em cena, a todos surpreendendo com essa sua decisão repentina. Ele decidiu realmente fazer o papel do Ulisses. Né? O fato é que cantou, veja só, ele cantou e representou com perfeição e desembaraço igual ao dos famosos artistas, o que entusiasmou até o maestro. O maestro ficou impressionado com esta atuação de Henrique. Né? Uma salva de palmas dos assistentes do ensaio, dos próprios artistas o abraçaram e o carregaram nos braços. Né? Finalmente, o maestro saltou do palco e o cobre de beijos, elogiando a sua voz de tenorino e a sua desenvoltura artística. Esse foi o momento de aproximação de Henrique com Helena. Né? Henrique com Helena. Então, no dia 24 de junho de 1899, estava estabelecida essa relação afetiva entre Henrique e Helena. Eu digo, não é a paixão, era uma união produzida pelo fato de eles serem, evidentemente, compostos da mesma unidade. Era a mesma unidade ali, polarizada. Né? No dia 24 de junho de 1899, no dia de São João, Henrique e Helena foram para a paradisíaca ilha de Itaparica, na Baía de Todos os Santos. Olha só. Viajando a bordo de um chaveiro. Esse chaveiro chamava-se Deus te guie. Dentre as regiões do Brasil, por nós consideradas regiões indígenas, está a ilha de Itaparica, famosa pelo valor de seus filhos, a fertilidade do seu solo e as qualidades terapêuticas das suas águas. Então, Itaparica sempre foi muito famosa por esses motivos. Né? E as benéficas vibrações dos mundos subterrâneos, infiltrantes na água, vão aliviar todos os sofrimentos físicos e dão aos frutos um sabor e aspecto excepcionais.
manifestam igualmente seus poderes na mentalidade de seus filhos. Daí a abundância de homens ilustres que essa região tem enriquecido todos os setores da inteligência pátria. Mas aí entra o detalhe, o que aconteceu realmente, né? É algo extraordinário, algo extraordinário. Após o passeio, o Carlos parece que o Carlos não está. Ele deve ter ido no banheiro, alguma coisa, daqui a pouco ele volta, professor. Então, após o passeio, eles foram para a paradisíaca ilha, né? Essa ilha que nós falamos, né? Após o passeio, realizaram um ritual iniciático a bordo de uma barca de nome Conceição Feliz. É isso. Durante a permanência numa das praias da ilha, isso faz parte de toda a história da eubiose. Durante essa permanência numa das praias da ilha, enquanto ambos se extasiavam num transporte místico de adoração pelas maravilhas da criação, ocorreu-lhes um fato dos mais extraordinários. Sob as vestes de Netuno, o rei dos mares, o rei dos oceanos, né? Qual monumento aquoso surgido subitamente das ondas, apareceu-lhes a divindade. A divindade aparece aos dois, Henrique e Helena, de modo súbito, em Itaparica. Atônitos, os dois meninos, ouve a voz do Eterno e ouve a advertência de que caminhos árduos iriam acontecer a partir dali. E ambos deveriam percorrer, precavendo-se contra as forças do mal, que na vida os iriam perseguir. Então, é verdade, e aí nós vemos que existe aquele jogo da polaridade, né? O bem e o mal. Mas é claro que, como o nosso mestre nos ensinou, a questão não é o bem e o mal, simplesmente. O bem e o mal, eles são complementares. Era o necessário. Então, nós podemos dizer assim, aquilo tudo que aconteceu era o necessário para que algo de extraordinário acontecesse. Então, eu só quero dizer que o Teatro São João foi inaugurado em 13 de maio, justamente onde a peça Tintim era exposta, foi inaugurada 13 de maio de 1812 e incendiada em 6 de junho de 1923. Né? Tem tempo de existência, 111 anos, durou o teatro. Né? E a peça Tintim, o Tintim, estreou no dia 27 de fevereiro de 1899. Se o irmão Bruno quiser fazer alguma observação, eu não sei se o nosso irmão Carlos poderia fazer alguma observação, né? Mas... Vamos esperar ele voltar, professor. Ele deve ter ido fazer alguma coisa, ele já deve estar voltando. Tudo bem. Então, este motivo, toda essa história que nós estamos falando, né? Tudo isso que nós estamos falando, nós falamos na eubiose que trata-se da data comemorativa da fundação histórica ou cíclica da obra. Fundação histórica ou cíclica da obra. Depois que Henrique e Helena cantaram juntos no prólogo da peça Tintim, partiram para Itaparica, né, como nós falamos. Né? Então, houve uma primeira união mística, chamada Narada, sendo concebidos e fecundados o sexto e sétimo bodhisattvas do ciclo de Pisces, Akidorje e Akidorje. Esse é o ponto básico da questão. Perfeito? Helena, naquele momento, ela tornou-se fecundada e daria nascimento a dois
Bodhisattvas, Akidorji e Akigorji. Então, seria o sexto e o sétimo Bodhisattvas. Nós falamos de São João Batista. Falamos de São João Batista. Jesus, o Cristo, foi o quinto. Jesus, o Cristo, foi o quinto Bodhisattva, hein? Sexto, conforme a lei havia planejado, viria a nascer de Helena, de Helena, o nome Akidorji e Akigorji, que seriam conhecidos com o nome de Daniel e Paulo. Assim a lei tinha projetado, né? Após esse ritual manúsico, é isso? A guisa de alerta, como nós falamos, né? Manifestou-se o Eterno em forma de Netuno, sob uma imensa montanha de água. É isso? E Henrique e Helena, como nós dissemos, a divindade alertou Henrique e Helena, né, dessas missões, né? E consta dos relatos eubióticos, dos registros, né, que o Eterno, né, Deus Eterno, acaba falando na mente, na consciência dos dois o seguinte: olha só o que está descrito na tradição eubiótica. O Eterno falando: eu vos abençoo, meus filhos, unindo-os para sempre em cima, no meio e embaixo. De vós ambos nascerá a joia mais preciosa caída dos céus. Tende muito cuidado com as forças do mal. Elas espreitam de perto e de longe, para darem o bote traiçoeiro quanto ao advento dessa mesma criança. Sede cautelosos, muito cautelosos. Eu vos abençoo. 3 vezes, eu vos abençoo. Então, esse foi o ponto vital, do nascimento, né, do início da gestação dos dois Bodhisattvas, né? Akidorji, sexto e sétimo. Sempre lembrando que um Buda compõe-se de 7 Bodhisattvas, né? 7 Bodhisattvas formam um Buda, né? Essa sequência. Então, é fácil de imaginar, né? Jesus Cristo, quinto Bodhisattva, não é isso? O condutor da quinta raça-mãe, né? Não é isso? A quinta sub-raça teutônica, né? Conduzido por ele. E, evidentemente, como consequência, haveria a sequência da existência de mais 2 Bodhisattvas para, concluindo de 7 Bodhisattvas, surgir um Buda. Né? Mas o nosso irmão Carlos Nascimento, que gostaria de fazer alguma observação, por favor, a respeito desse importante acontecimento. Depois nós vamos continuar explicando o que aconteceu, não é isso? Justamente nesse 24 de junho de 1899, né? O nascimento o preparo do nascimento dos dois. A concepção, né? A concepção. Perfeito. Então, professor Walter, foi mais um fato que realmente acabou não dando certo, né? Em 1899, né? Isso foi acabou acontecendo depois de 1935, né? Exatamente. Então, é mais um fato que precisou ser adiado, mas teve uma coisa boa, né? Em 1900, a gente teve um avanço, né? Com os dianes planetários, né? Exatamente, essa é a questão. Essa é a questão. Nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Então, o professor diz, não é bem nem mal, é o necessário. É claro que isso, e todo esse fato que nós estamos comentando, são consequências de eventos ocorridos em outros eventos evolutivos passados, desde a terceira cadeia evolutiva, né? Desde a terceira cadeia evolutiva, que os nossos irmãos sabem, a inversão dos Tattvas, não é isso? Isso.
a inversão dos Tátivas, a explosão do quinto planeta, não é verdade? Isso. A transformação do sistema planetário, né? A Terra foi empurrada da quarta órbita para a terceira órbita, a Lua que girava em torno da Terra começou a girar em torno da... A Lua que girava em torno do Sol passou a girar em torno da Terra. Então, vê quanta coisa envolvida nisso. Então, não foi um simples fato. A lei seguiu o seu caminho, mas existia uma contradição entre os deuses, justamente o quinto e o sexto. É isso? Mas o nosso mestre afirma. Depois nós vamos ver o acidente de Lisboa, que muda essa história, né? O acidente de Lisboa, né? Eu nem chamo de acidente. Eu costumo não chamar de acidente, é a ocorrência de Lisboa, né? O acidente, a gente imagina uma coisa que acontece por acaso, né? Mas não, foi a ocorrência de Lisboa, né? E justamente isso aí foi consequência de fatos ocorridos em ciclos anteriores, né? E o nosso mestre diz que este fato ocorrido no acontecimento de Lisboa, que impossibilitou Helena de dar nascimento aos dois Budas, né? Porque houve prejuízo desse fato, né? Nós vamos contar já. Então, mas, evidentemente, o nosso... Era justamente uma oposição entre o quinto e o sexto, né? Senhores, uma oposição. Só que o nosso mestre não designa essa oposição como uma oposição maléfica. Não era uma oposição maléfica, era uma oposição estratégica. Estratégica. E, evidentemente, essa oposição estava dentro do domínio do Eterno. O Eterno sabia exatamente o que estava acontecendo e daria algo muito importante, que foi o nascimento dos Dhyani Jivas, como o nosso irmão falou, né? Então, seguindo, fazendo o link agora dessa questão, do 24, do momento em que Helena foi fecundada e seria mãe, efetivamente, de Akidoge, os dois, o sexto e o sétimo Bodhisattvas, Henrique se integra no grupo teatral do Tintim por Tintim, é isso? Ele se integra e vai para o Oriente. Vai para o Oriente, né? Junto com esse grupo. E começando primeiro a escala, saindo de Salvador e indo para Lisboa. Lisboa, né? Tudo bem? Então, no dia agora vamos fechando o assunto para o entendimento cósmico importante desse assunto, né? 27 de julho de 1899. 27 de julho de 1899. Veja só. Então, praticamente um mês, né? Um mês e pouco, né? Um mês e 3 dias depois. Um mês e 3 dias, né? E normalmente uma viagem, aquela viagem interoceânica demorava muito, né? Naquela época já demorava, antigamente, antes demorava 40, 50, 60 dias. Na época de Henrique, demorava em 28 dias em torno. Demorava em torno de 28 dias, né? E havia diminuído esse tempo porque já existia naquela época vapores, não é isso? Navios movidos a vapor. Então, a viagem era bem rápida. Em Lisboa, no dia 27 de julho de 1899, à tarde, céu nublado, Henrique e Helena saíram para passear, não é isso? Numa carruagem, sob a responsabilidade dos pais de Helena. Os pais de Helena estavam presentes. O quinto senhor, como havia essa polaridade, né, esse antagonismo de projetos entre o quinto senhor e o sexto senhor, derivado justamente da inversão dos Táttivas, ocorrida na terceira sistema evolutivo, o quinto senhor, no entanto, tinha preparado uma trama para essa ocasião. Ele preparou, é isso? Uma trama. Ele, na Rua Augusta, fez tombar a carruagem, cujas rodas passaram no pescoço de Helena. Essa foi
o que aconteceu. As rodas da carruagem, os cavalos se assustaram, é isso? O quinto deu um jeito de assustar os cavalos, a carruagem empinou e a Helena foi ferida gravemente no pescoço. O corpo acidentado, é isso? De Helena foi levado para a Sé Patriarcal de Lisboa. Aliás, se a gente entrar no YouTube, é isso, no Google Maps, eu já entrei, né? Vai no Google Maps, existe até hoje lá, Rua Augusta, né? E as duas ruas paralelas ao Augusta é Ouro e Prata. Existe até hoje em Lisboa. Uma rua de um lado é Ouro, a outra rua do outro lado é Prata. E a rua central é a Rua Augusta. E existe também, no mapa, se pesquisar, no Google Maps, a Sé Patriarcal existe até hoje. Professor, eu e o Carlos tivemos a oportunidade de visitar lá. Ah, tiveram lá, né? Sim, então, isso que o senhor está falando, a gente consegue memorizar bem. Em logo, pois é. A Sé Patriarcal de Lisboa corresponde ao que em São Paulo corresponde a Sé aqui, né? A Sé, Catedral da Sé. Catedral da Sé, né? A Catedral Maior, né? Então, o corpo acidentado foi levado para a Sé Patriarcal de Lisboa, onde Henrique doou o seu sangue para Helena. É claro que a doação de sangue foi feita o que existia naquela época, né? Através de uma cânula, não tinha o recurso que tinha hoje, né? Através de uma cânula, provavelmente, então ele cedeu o seu sangue, numa tentativa de salvá-la. Nesta ocasião, isso faz parte dos registros. Veja bem, nós sabemos isso através do nosso mestre. É sempre bom salientar que o mestre tinha 15 anos, ele não tinha consciência do que estava acontecendo, porque era um menino, perfeito? Toda essa história ele contou depois, muitos anos depois ele foi esmiuçando e contando essa história. Mas, aos 15 anos, ele não tinha consciência exatamente do que estava acontecendo. Perfeito? Porque era um menino, né? Então, isso aí depois ele contou. Ele doou sangue e, nessa ocasião, pressentindo o efeito do acidente, o Eterno falou o seguinte, olha só o que o Eterno falou: mesmo assim, meu filho nascerá desta mulher. Tá bom? Mesmo assim, o meu filho nascerá desta mulher. O Eterno deixou isso sacramentado, né? Então, devido ao acidente de Lisboa, que eu costumo citar a ocorrência de Lisboa, né? E nada acontece por acaso. Acidente a gente supõe que é um acaso, né? Acidente de Lisboa, a lei, para salvar a obra sem prejudicar a evolução humana, tomou as seguintes providências. Veja as providências que a lei tomou, hein? Para justamente fazer contraparte ao que estava acontecendo. É claro que a gente pergunta, quem fez isso? Justamente Lúcifer. Lúcifer, não foi o quinto. A projeção psicomental de Lúcifer. Perfeito? Então, nós temos na verdade, um Deus ele não pode se manifestar em corpo humano, porque é muita energia. Mas a sua projeção pode. E o Lúcifer é um planetário, chamado planetário, né? A parte psicomental do Lúcifer. Então, ele estava presente ali, né? E os gêmeos, veja bem, então, as seguintes providências a lei tomou. Os gêmeos foram conduzidos para o templo subterrâneo interno pelos gouros da Catedral de Lisboa. Existiam seres de hierarquia na catedral chamados gouros. Eles estavam lá, prontos para dar suporte a essa questão trágica que aconteceu, né? 2 Kumaras, veja bem, depois o nosso mestre encontrou, depois de muitos anos, né, quando ele toma consciência disso, 2 Kumaras, Dhyanantha Kumara e Sanati Kumara, deslocaram-se de Shambhala, olha só, deslocaram-se de Shambhala para o templo, localizado na Serra de Sintra, onde, durante determinado tempo,
prestaram assistência aos gêmeos, vitalizando-os, purificação dos corpos. Os mesmos Kumaras auxiliaram o corpo físico de Alamirá, recuperação. Nós estamos falando aí, até um outro assunto que tem bastante difícil dentro da eubiose de entender, que é a questão das 3 Helenas, né? Mas essa é chamada Alamirá, a primeira Helena, e para a sua recuperação. A essência dos gêmeos foi transferida por fenômeno avatárico para corpos de Lorenza e Lorenza. Lorenzo e Lorenza. Expressões do quinto Kumara, em forma dual, compensação. Olha, o que é Lorenzo e Lorenza? É a expressão polarizada do próprio essência que Saint-Germain, a própria essência de Saint-Germain, né? E em Lorenzo e Lorenzo, um casal kumárico, né? Então, ela foi transferida para o fenômeno avatárico, né? Então, o que aconteceu? Então, a essência de Henrique, ou seja, a tríade especificamente, foi colocada no corpo de Lorenzo. E a essência de Helena foi colocada no corpo de Lorenza. Isso é muito importante. E foram para a Índia. Só que, veja bem, o professor, o menino Henrique, com 15 anos na época, foi pela superfície da Terra. E Helena foi pelas vias internas da Terra. Isso depois o mestre explica isso, depois com o tempo, quando a sua consciência vai se ampliando, ele vai explicando todo esse fato, né? A essência. E a essência dos gêmeos, transferida por Fernando Avatar para os corpos de Lorenzo e Lorenzo. Expressões do quinto Kumara de forma dual. E agora, apenas para explicar uma coisa, quando Henrique vai para a Índia, fica no lugar de Henrique um tulco dele. O tulco, que é uma expressão de menor consciência da expressão principal. Ficou um tulco. É isso? É o honorato, não é isso? É isso? É isso. Honorato. Isso é honorato, isso. Honorato. Ficou no lugar de Henrique. De tal maneira, veja bem o mistério das coisas, de tal maneira que a ausência de Henrique não seria percebida pela família, porque o Honorato estava presente. Então, Henrique foi e a lei deixou o Honorato. O que é o tulco? É algo exatamente perfeito, idêntico à essência original. Interessante que agora, para distrair um pouco a mente das pessoas, mas faz parte da obra, né? Todo mundo achava que o tulco do Honorato era o próprio Henrique. Somente um ser dentro da casa dele não se convenceu disso. Era o cachorro. O cachorro cheirava o Honorato, cheirava e latia. E sabia que não era ele. Porque cachorro esperto. E os animais, ele tem percepção extrasensorial, ele tem percepção física, né? Então, ele percebia que aquele aqui não era o Henrique, era o Honorato. Então, e até existe nos registros da eubiose, né? O pessoal dizia, puxa, esse cachorro ficou doido, porque ele fica implicando com o dono dele, né? Mas é justamente por isso. Mas, então, existe a questão do seguinte, como a essência, a tríade de Henrique foi transferida para o corpo de Lorenzo, foi necessário manter o corpo físico de Henrique vivo. Perfeito? Certo? Porque ele foi para o Oriente no corpo de Lorenzo, mas o corpo físico dele ficou em Lisboa. Agora, era necessário manter esse corpo vivo. Agora, o que é um corpo? É um quaternário e uma tríade.
é isso? O centenário. Um corpo é composto por quê? Por 7 corpos. Né? Então, o quaternário e uma tríade. Então, foi necessário, olha só o jogo da lei, foi necessário eliminar o Tuco, que estava onde a capital é Salvador, não é isso? Ele desapareceu misteriosamente, né? Desapareceu misteriosamente. A família não ficou sabendo desse fato. Por quê? Porque a tríade do Tuco foi trazido e encaixada justamente pelos Kumara, Dyananda e Sanat Sujata Kumara. Então, para manter íntegra o corpo físico de Henrique. E de tal maneira que ocorreria o inverso. Henrique iria para o Oriente no corpo de Lorenzo, depois voltaria, perfeito? Henrique iria para os mundos internos, e Honorato continuaria em Salvador. Se Honorato não tivesse sumido. Mas Honorato sumiu. Diz na obra que ele foi assassinado. E os adeptos pegaram o corpo dele e levaram para os mundos internos para ninguém ficar sabendo do seu desaparecimento. Foi nesse momento em que houve a lei levou a tríade superior de Honorato para manter vivo o corpo de Henrique, com o desaparecimento de Honorato, que a família percebeu que Henrique tinha sumido. Aí começaram a perguntar. E descobriram que ele estava junto com o grupo do Tintim por Tintim, e contaram, e acabaram sabendo que ele tinha ido para o Oriente. Assim, senão eles não ficariam sabendo. Não ficariam sabendo da ida de... Então, foi assim que ficou isso. Não? Agora, eu quero dizer o seguinte, veja bem, eu quero agora falar uma coisa muito importante. Esses dois seres, que nem o irmão Carlos... Eu vou encerrar já para o Carlos Nascimento fazer suas observações. Esses dois seres que nasceriam, Akidoji e Akidoji, não conseguiram nascer da forma que está planejado. Só foram nascer em 1935. Perfeito? Em 1935. Perfeito? Então, nasceram em 1935 e vieram assumir as suas posições correspondentes. Na obra tem toda a descrição. Né? Henrique volta do Oriente, só que ocorre um caso muito importante. Como Honorato já não estava mais na face da Terra, Henrique teve a missão de começar o trabalho desde o início, porque a função seria, Henrique, na volta da Índia, ele voltaria para os mundos internos, e Honorato faria a parte material inicial. Depois haveria troca. Honorato desceria, subiria Henrique faria a parte espiritual. Bom, mas agora vamos à parte mais importante. A parte mais importante agora, fundamental dessa questão, ligado à concepção de Akidoji e a ação de Lúcifer. Quem produziu esse acidente, essa pressão, foi Lúcifer e os seus comandados. Perfeito? Só que, em decorrência desse fato, houve o nascimento dos 7 Dhyani Jivas. 7 Dhyani Jivas. E sabe em que situação? 1000 anos antes do projetado. Esses Dhyani Jivas nasceriam em 3005. Aliás, é o nome do canal nosso, 3005, né? Nasceriam. É por isso que é canal 3005, né? Então, esses Dhyani Jivas nasceriam em 3005. Então, a ação de Lúcifer, é importante destacar isso, deu um avanço, um saque contra o futuro, fez com que os Dhyani Jivas nascessem, depois nasceram justamente na Índia, né? Nasceram os Dhyani Jivas. O que são os Dhyani Jivas? Os Dhyanis pertencem à nossa hierarquia, né? E agora, uma coisa muito importante, isso aqui é fundamental para o entendimento de toda essa situação. O que significa
a hierarquia jiva ter os seus dhyanis jivas. A hierarquia jiva torna-se criadora. Isso é importante. Até aquele momento, a hierarquia jiva era criada. Ela foi criada pelas hierarquias, né? Asuras, Agnisvatas e Barishads. Foram criadas por eles, o quaternário. Mas, a partir do surgimento dos seus próprios dhyanis jivas, ela tornou-se criadora. Então, 1000 anos antes. Então, essa é a importância da nossa hierarquia jiva. Nós somos criadores, temos a possibilidade da criação. É isso. Então, algo muito importante também que nós podemos considerar. Muitos podem dizer, Lúcio agiu por ódio, porque ele estava cheio de ódio, etc. Não foi bem assim. Ali não existia nem amor nem ódio. Era cumprimento de um projeto de lei. Era uma posição estratégica. Tinha que acontecer aquilo por desenvolvimento, e isso tudo estava todo sobre a observação do Eterno, né? Do Eterno, né? Para que houvesse esta adiantamento, né? Da nossa hierarquia em direção do futuro, né? Isso é muito importante deixar bem claro. Então, nós nos tornamos uma hierarquia que tem os seus dhyanis jivas com capacidade criadora. Eu passo a palavra para o Carlos Nascimento, se quiser falar alguma coisa, depois eu continuo, mais alguma coisa. Então, o que a gente viu há 2000 anos atrás, né? Um trabalho de preparação, né, para a vinda do Avatara, a gente está podendo vivenciar hoje, né? A gente está vivenciando essa experiência hoje, né? Exato. E nem tudo está perdido, que nem o professor Walter falou, né? Apesar de acontecer alguns contratempos, a gente teve benefício com isso, né? A gente teve um avanço, né? Teve um avanço fantástico. Fantástico. E como a gente tem essas 7 mentes criadoras no planeta, quem tiver em sintonia com tudo isso vai estar criando um futuro imediato, né? Por isso que a gente vê um avanço tecnológico no mundo, e a gente percebeu isso muito rapidamente no século XX, né? Verdade. E agora, no século XXI, em 20 anos, a gente parece que evoluiu 100 anos, né, relacionado ao século XX. Então, e as crianças que estão nascendo hoje já estão mais preparadas, com um estado de consciência melhor, né, para absorver todo esse conhecimento e esse avanço. E nada foi perdido, né? Nada foi perdido, não. Nada foi perdido. Houve um avanço, né? Um saque para o futuro. Um saque para o futuro. Para que a nossa hierarquia tomasse porque até aquele momento ela estava sendo criada, né? A partir daquele momento, quando nasceram os dhyanis jivas, que depois, em 2005, tornaram-se dhyanis budas. Eles levaram a dhyanis budas, né? Agora, o 6º e o 7º acabaram nascendo, na forma de Apavanadeva e Mitradeva, né? Para completar. Então, Jesus é o 5º Bodhisattva, 6º, Apavanadeva e Mitradeva, 1949, nasceram esses dois Bodhisattvas, os Budas, né? Para formar, então, um Buda completo. Então, você vê que a lei completou todo o trabalho, né? Foi justamente para nós. Então, veja a importância deste fato que aconteceu, né? Justamente para impulsionar a nossa hierarquia no sentido desse processo evolutivo fantástico, né? Professor, Pois não. A live está maravilhosa, a gente está com uma audiência grande, mas a gente tem aí os 5 últimos minutos para encaminhar o encerramento, que já estão mais de 1h20 de mas eu acho que o importante foi falado. O importante foi falado a respeito de todo esse jogo, né? Foi a nossa homenagem, né, ao dia, né? Um jogo cósmico que ocorreu, né? E tudo a partir, justamente, finalizando,
Tudo teve início materialmente justamente no dia 24 de junho de 1899, né? Todo aquele processo, né? E devemos dizer também que depois, com o tempo passando, a própria Helena volta à face da Terra, né? Dos mundos internos, ela renasce na face da Terra para continuar a sua missão. Então, é uma história fantástica, maravilhosa da evolução humana, né? E nós fazemos parte disso, né? Nós fazemos parte disso, né? E só a última coisa que eu quero dizer, só para encerrar. Jiva, hierarquia Jiva, não é uma coisa, é um estado de consciência. Perfeito? Ou seja, a gente diz assim, nós somos Jivas? Não, nós não somos Jivas, nós estamos passando pela consciência Jiva. Então, o que diz a nossa próxima evolução será nos tornarmos Barixades. Nós nos tornaremos Barixades. Depois Agnisvatas, depois Asuras. Então ser Jiva é a mesma coisa que dizer, por exemplo, nós não somos seres humanos, estamos passando pela experiência humana. Então, estamos passando pela experiência Jiva e temos tudo para, dentro desse processo evolutivo, de dar nossa colaboração para cumprir a obra do Eterno na face da Terra. É o que eu queria fazer. Maravilha. Carlos, suas considerações finais para a gente encerrar? Bom, magnífico tudo isso, né? O que foi vivenciado há 2000 anos atrás, estamos tendo o privilégio de vivenciar agora, né? E num estado de consciência mais amplo, né? Mais amplo. Então, quem tiver consciência, que siga, né? Que siga esse caminho da evolução. Parabéns, professor Walter. Muito bom. Bem. A história é muito espetacular, uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. A história da obra é maravilhosa. Bruno? Deixa eu dar... Foi muito bom, é muito bom lembrar todos esses detalhes. Às vezes nós esquecemos algumas passadas aí. É sempre interessante ver que a gente... Parece até que a gente está girando em círculos na história, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que existe um caráter de crescimento em cada passada, né? A gente nunca volta exatamente para o mesmo lugar. Esses fatos que o professor narrou, muitas vezes a gente achou, talvez a gente, na nossa inocência de Jiva, né? Ou de quem ia se tornar Jiva, achasse que a gente voltaria para o mesmo ponto, da mesma maneira, mas a gente cresceu em complexidade, em atitude. Eu acho que é isso que é uma das maiores virtudes do Jiva, é essa, né? É você crescer em complexidade, apesar de passar pelos mesmos desafios, muitas vezes, que a gente tem na vida, né? A gente sempre cresce em complexidade. E isso, para falar a palavra bonita, é inexorável, né? Inexorável. Inexorável. A gente... Inevitável e irreversível. Isso. Então, olha, muito obrigado. Obrigado pela lareira aí, pela fogueira, viu, Alan? Essa foi a nossa pequena homenagem aí, né, para um dia tão sublime, né? Tão sublime. Espero aí que todos os irmãos que acompanharam tenham gostado, né? E agradecer especialmente ao professor, ao Carlos, né, por terem contribuído com tanta informação, né, para todo mundo que está assistindo aí, para a gente aqui. Exatamente. Só uma piada dos nossos preparativos aqui. Eu e o Alan, nós estávamos comentando que essa lareira é perfeita, porque a gente não precisou se preocupar em acender ela antes, ou dela não acender muito antes e a lenha não dá até o final da ritualística, né, Alan? Com certeza essa lenha ainda dura por mais horas e horas. Uma hora vai durar muito.
E transmite até um calor, né? Sim, com certeza. Tá certo. Obrigado a todos. Obrigado, uma boa noite a todos. Luz, Obrigado. paz. Boa noite a todos. Eu quero dizer, como eu sempre falo, luz, paz e amor para todos. Vamos encerrar então com salve fogo sagrado, salve São João e salve o Brasil. É isso. Salve, Brasil.